Era uma Vez em Hollywood é o nono filme da carreira de Quentin Tarantino, que, reza a lenda, esse vai ser seu penúltimo filme antes da sua aposentadoria. Uma pena, não é mesmo? Pois bem, a história do filme é as aventuras ou desventuras do ex-grande astro de Hollywood Rick Dalton, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, já que ele é um ator que anda meio que no seu declínio de carreira, ele está tentando não ser deixado para trás por essa nova Hollywood. E ele vai estar sempre acompanhado do seu secretário, do seu faz-tudo e dublê de todos os trabalhos, o Cliff Booth, que é interpretado pelo Brad Pitt. E no decorrer de toda essa narrativa, a gente vai vivenciar o que era a Hollywood no final da década de 60. E pessoas, eu tenho duas observações que vocês devem se atentar quando vocês forem assistir esse filme. A primeira delas é que você deve prestar muito bem atenção no título do filme, Era uma Vez em Hollywood, e a segunda é saber quem é o diretor do filme. No caso, o Quentin Tarantino. Porque esse é aquele típico filme que é muito difícil de separar a criatura do criador. Era uma Vez em Hollywood tem muito da carga pessoal do Tarantino, tem muito da sua vivência. E para quem não sabe, o Quentin Tarantino é aquele nerd hardcore que já assistiu muitos filmes na vida. Por isso que nas suas obras, nas suas filmografias, ele consegue ter muita referência, ele consegue, além de referenciar as coisas que ele já viu no passado, ele ainda consegue colocar nos filmes dele de uma maneira bem original. E quanto ao título, como eu mencionei antes, a gente tem um título chamado Era uma Vez, então é um conto de fadas, é uma carta de amor que o Tarantino fez para o cinema em si com esse filme. E essas duas observações que eu fiz, elas são bem importantes porque elas que vão ditar o ritmo do filme. Ou seja, é criada nesse filme uma atmosfera de contemplação, uma atmosfera de admiração para essa época. Então, a todo custo, o Tarantino constrói muito bem essa imersão do espectador naquela época, com planos e sequências que vão desde passeios de carro, né, que tem muito nesse filme, ao som dos rádios da época, e até mesmo com o excelente trabalho de figurino e de representação da época, que por acaso não usou nenhum tipo de efeito especial. E também muitos planos ali mostrando a figura, a persona da Sharon Tate, né? Que é interpretada pela Margot Robbie, que tá sensacional nesse filme. E o Tarantino cria muito bem essa aura angelical em volta da Sharon Tate, né? Em volta dessa atriz que ele homenageia no filme também. E intercalado com esse ritmo devagar, com esses planos que parece que não tem um objetivo nenhum, a gente vai ter justamente os traços, as assinaturas do Quentin Tarantino, que é justamente diálogos interessantes, diálogos inteligentes que chafurdam algum tipo de assunto e os vários tipos de emoção que o filme dele consegue explorar e passar para o espectador, desde comoção, tensão e humor, né, como eu já usei de exemplo. E o humor nesse filme é muito bem explorado, principalmente porque o Tarantino faz umas tiradas de metalinguagem muito boa, cara. As melhores cenas que me fizeram rir foi justamente as cenas que tem a parte lá do Rick Dalton gravando uma série. E com essa metalinguagem você passa ali pelas várias camadas de atuação que o Leonardo DiCaprio consegue fazer. E cara, é muito bom. O Leonardo DiCaprio tá se garantindo muito nesse filme. Como eu já tô falando aqui dos atores, todo o resto do elenco também tá muito bem nesse filme, né? Porém, eu abro um asterisco aqui em relação à personagem da Margot Robbie. Como eu já falei, né? Ela interpreta a Sharon Tate e ele cria toda essa aura angelical, toda essa admiração em volta dela. Só que ele não é muito desenvolvido a personagem em si. Ela não tem muitos diálogos. Então, se o espectador não tiver pelo menos um conhecimento prévio de quem foi a Sharon Tate e de que fim ela levou na vida dela, pelo menos ao meu ver, eu acho um pouco difícil o espectador comum criar uma certa empatia por ela. E ao meu ver também, eu acho que fez um pouco de falta assim, criar um pouco de desenvolvimento, pelo menos o mínimo possível, na personagem dela, já que, enfim, ela tá ali praticamente só pra ser bonita. E de ponto aqui negativo também, relatando um pouco da minha experiência com esse filme, eu acho que Era uma
Uma Vez em Hollywood, ao contrário da filmografia anterior do Tarantino, eu acho que esse filme em si, essa história, ela depende muito da sua conclusão. Então, se não fosse o final, que é uma coisa sensacional, se não fosse esse terceiro ato do filme, eu acho que esse filme estaria muito perto de ser um pouco chato, um pouco boring e enfim, não valeria muito assim do ingresso, mas ele consegue fechar o filme com chave de ouro. Porém, se a gente for comparar com os filmes anteriores dele, o Tarantino sempre cria histórias assim que parecem ser desconexas, sempre cria histórias com personagens bastante ricos, com bastante detalhes, e sempre nos filmes dele tem cenas que se sustentam por si próprias. Como é o exemplo que eu posso dar para vocês é a cena do bar do Bastardos Inglórios. E no caso de Once Upon a Time in Hollywood, eu acho que não tem nenhuma cena dessa que, beleza, isso aqui valeu o começo do filme, isso aqui valeu o desenvolvimento do filme. Que não dependesse somente da conclusão ali do terceiro ato. Então, para mim, meio que faltou um pouco mais dessa independência de toda a sua narrativa, que o Tarantino consegue sempre fazer muito bem nas suas histórias. Em resumo, Era Uma Vez em Hollywood é uma carta de amor do Tarantino para o cinema. É um filme que carrega muito da carga pessoal, muito da vivência do diretor. E que também nos faz lembrar uma das principais funções do cinema, que é justamente servir como uma forma de escapismo. Porque muitas das vezes a nossa realidade pode ser um pouco mais dura, um pouco mais amarga. E esse Contos de Fadas de Hollywood, né, que o Tarantino criou, enfatiza muito bem que nos filmes a gente pode ter um final feliz. Até a próxima.